E hoje no Olá Curiosos nós vamos falar de futebol. Mas não só futebol, não. Futebol e celebridades do mundo artístico. Por exemplo, para que time torcia Leonardo da Vinci? Fiorentina. E Galileu Galilei, torcedor do grande Pisa. Shakespeare, ser ou não ser torcedor do Aston Villa. Camões, claro, Benfica. Bom, a essa altura aqui no chat do programa já estamos falando, Marcelo está louco. Né? Quando essas pessoas viveram, não existia futebol ainda. Bom, quem está louco, então, não sou eu. Quem está louco é o meu convidado de hoje, o Cleiton Fagundes, que escreveu o livro Da Vinci e a Santa Seleção. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, Marcelo? É um prazer e uma honra falar com você e com o Celso Zelt. Vocês são meus ídolos. Desde já eu deixo aí que eu acompanho vocês desde lá, o Loucos pro Futebol na ESPN Brasil. E também acompanho o seu trabalho na Panda, desde o Guia dos Curiosos, professor Celso, aí no Livro de Ouro do Futebol, enfim. Eu sou fã de vocês dois aí, é uma honra estar falando com ambos. Legal. Bom, eu também vou dar o meu bom dia para o Celso Zelt, grande amigo Celso Zelt. Né? Fizemos o Loucos por Futebol, aí ficamos amigos, estamos sempre nos falando. E aí o Celso fez a orelha do seu livro, está aqui assinado pelo Celso. E tinha uma brincadeira no tempo dos Loucos por Futebol, né, Celso? Que a gente dizia que o Juca Kfouri era o maior autor de orelhas de livro de futebol do mundo. Nós tentamos inscrever o Juca até no Guinness Book. Mas agora, Celso, eu acho que o título vai para você, hein? Olá, Marcelo, querido Marcelo, prazer estar com você de novo. Cleiton, prazer, estamos falando pessoalmente. Esse mundo tecnológico é louco, né, Cleiton? A gente se conhece, mas é a primeira vez que a gente conversa. Nosso papo era muito por e-mail, por rede social, por ali eu tive o prazer de fazer a orelha do livro do Cleiton. E é isso aí, Marcelo. O Juca Kfouri até uma vez participou do programa, a gente fez um livro falso, lembra? Que era Os Prefácios de Juca Kfouri. É. Agora você pode fazer, você está autorizado a fazer as orelhas de Celso Zelt. Que não são pequenas, hein? Ô, Cleiton, vamos explicar o livro aqui, né? Você resolveu contar a história de personagens da história, das artes, né, brincando com o futebol, porque nenhum deles aqui imagina que existiria o futebol. Como é que foi essa ideia e esse trabalho, Cleiton? Então, Marcelo, essa ideia surgiu há muitos anos atrás por causa do Aston Villa e do Shakespeare, logicamente. Por quê? Porque eu sempre gostei do Aston Villa na Inglaterra. Por causa do quê? Por causa de Birmingham ser a cidade do heavy metal, do Black Sabbath, do Judas Priest. Então, eu já me familiarizei com o time quando eu comecei a acompanhar a Premier League. Aí, certo dia, lendo, já em contato com literatura, e lendo Shakespeare, tendo contato com Shakespeare, você, naturalmente, você acaba lendo sobre a história dele, além da obra. Aí eu fui ver que ele era de uma cidade chamada Stratford-upon-Avon. Aí eu, caramba, onde fica essa cidade? Eu olhei e falei, nossa, fica próximo de Birmingham. E logo eu imaginei, puxa, se tivesse futebol na época do Shakespeare, com certeza ele torceria para o Aston Villa. Isso faz uns 5, 6 anos. Só que aí eu comecei a pensar, mas eu não coloquei a ideia em prática. Mas eu fiquei com ela na cabeça. Aí, a partir do ano passado, ano retrasado, 2019, eu montei uma página no Instagram chamada Futebol Geek Música. E que eu falo da convergência do futebol com a cultura pop e a música, porque tem tudo a ver, né? Todos esses universos, eles acabam convergindo. Aí, o que eu fiz? Como eu gosto de efemérides, como vocês, eu comecei a pesquisar efemérides. E aí caiu para mim a data do Beethoven, data de nascimento de Beethoven, 279 anos, acho. Se eu não me engano, 269 anos, que agora acho que ele fez 270. Aí eu falei, nossa, eu vou pesquisar sobre Beethoven. Aí eu vi que ele nasceu em Bonn. Aí, enfim, aí eu pesquisei sobre Bonn e aí pensei, quais times estão na região de Bonn? Aí eu vi que tinha alguns, Fortuna Düsseldorf, até Borussia Dortmund e o Colônia. E aí eu fiz um textinho sobre se Beethoven tivesse
tido futebol na sua época. Para qual time ele torceria? Provavelmente para o Colônia, entre tantos clubes do Colônia. Aí eu postei, e aí falei com alguns amigos e falei, eu tenho uma ideia sobre personagens históricos, personagens universais, e o que vocês acham? Perguntei para um, para outro, e eles falaram, puxa, Cleiton, que ideia sensacional, por que você não escreve algo sobre? Eu falei, eu já tinha ideia de um livro. Aí, a partir daí, eu já comecei a selecionar os personagens e comecei a desenvolver os textos, no caso. E aí, o que acontece? Acabou calhando com a pandemia, porque eu acabei tendo mais tempo livre, dentro de casa, trabalhando no home office, aquela vida agora de pandemia. Aí eu consegui desenvolver os textos agora do começo de 2019, né, lá em janeiro, que eu peguei firme, janeiro não, março, quando veio a pandemia. Março, e aí eu acabei terminando mais ou menos ali em maio, junho. De 2020, né? Aí você lembrou do Celso, falou, bom, já que é uma maluquice mesmo, vou pegar o Celso. Celso, a tua sensação de ler o livro do Cleiton, quando o Da Vinci e a Santa Seleção caiu na tua mão, o que você achou, hein? Bom, eu já estava me preparando, né, para alguma coisa muito, muito legal. O Cleiton tinha feito um primeiro contato, né, Cleiton? Na verdade, ele encomendou a orelha antes de ter livro. Ele me falou da ideia, eu falei, puxa, isso vai ser muito legal, né? Essa questão que a gente sempre tratou, né, Marcelo? O futebol, mais o lado da cultura do futebol, o futebol como um meio, não como um fim em si. Mas eu confesso que me surpreendi, porque achei que a fórmula ia se repetir demais. Falei, bom, ia ser sempre a mesma fórmula, achei que ia ter forçação de barra. Sou sincero com o Cleiton, né, Cleiton? Porque quando a gente faz esses livros, nem sempre as ideias acabam encaixando. Mas eu achei que ficou muito legal. Inclusive, ele respeita algumas coisas dos personagens. Cervantes, por exemplo. Ele não caiu na tentação de fazer o Cervantes torcer para o Real Madrid. O Cervantes torce para o Atlético, quixotesco, como seu maior personagem. Então, acho que tem esse lado, porque o Cleiton foi muito modesto na apresentação dele, né? Ele é pós-graduado em História da Arte, ele está fazendo História, e tudo isso ajuda, né? Para você colocar esses elementos, você tem que conhecer esses personagens. Não basta só gostar de futebol, como o Cleiton gosta também, ele falou, é um louco por futebol. Então, acho que foi a junção ideal, viu, Marcelo? Justamente para as pessoas terem... Às vezes tem pessoas que gostam do futebol e acabam descobrindo esses personagens por um livro como o do Cleiton. É uma coisa muito legal, inclusive, para as novas gerações. Eu, para trazer o livro do Cleiton aqui, comecei a procurar, falei, mas onde é que eu coloquei o livro do Cleiton? Não estava aqui comigo porque estava com o meu filho, Daniel, de 16 anos. Então você vê, já chamou a atenção do Daniel, ele gosta de futebol e gosta de astrofísica, né? Ele quer ser astrofísico. Então ele se interessa por esses gênios da história da humanidade. Então olha que jeito legal, né, Marcelo? Você também tem muito disso na sua história com o Guia dos Curiosos. Nós somos uma porta aí para geeks mais diversos, né, Cleiton? Sim, exatamente. Eu acho agora, que se o Daniel formar no Enem, a culpa vai ser do Cleiton, Celso? Totalmente, porque o livro chegou num momento delicado, num momento que precisava de concentração. Não, pode falar, Cleiton, eu te cortei, mas não podia perder essa aqui, vai. Não, é o que o professor Celso disse, o futebol como um meio mesmo para introduzir as pessoas a outros conhecimentos, né? O futebol ele tem muito disso, né? Muito de história, muito de cultura, né? Muito de literatura, porque as pessoas tratam o futebol como coisa ópio do povo, aquela coisa de alienar as pessoas, nada. O futebol tem muito a nos ensinar a cada dia. Ô, Cleiton, você pega... Isso é uma coisa bem legal, Marcelo. Eu já devo ter te contado essa história, mas talvez o Cleiton não saiba que o meu já citado filho Daniel uma vez ganhou na escola um prêmio de astronomia. Estava no ginásio, do 2º grau, que, né, agora é médio, né, ensino médio. Já estava no médio. E aí eu falei, mas Daniel, você entende de astronomia? Ele falou, foi fácil, pai, caiu o escudo do Cruzeiro. Então, a referência do Cruzeiro do Sul para ele era o escudo do Cruzeiro.
Então, o Cleiton falou de cidades, de países, de grandes nomes, gênios da humanidade. Então, é muito legal essa relação, né? Eu e o Marcelo sempre trabalhamos muito com isso. E é muito gratificante, viu, Cleiton? Eu acho que esse é o grande mérito do seu trabalho, entre outros, né? O texto é muito bem escrito, os dados são muito precisos, muito bacana mesmo. Ô, Cleiton, explica uma coisa, né? Você tem a época do personagem e o futebol quando ele surge. Você levou o futebol para antigamente ou trouxe os personagens para hoje em dia? Eu levei o futebol para cada uma das épocas dos personagens em si. Por exemplo, Da Vinci eu levei lá para o período do Renascimento. Né? E aí eu retrato alguns jogadores reais, como Julinho Botelho, numa equipe que Da Vinci acompanhou quando era criança, por exemplo. E aí um dos grandes ídolos dele se tornou o Julinho Botelho, que foi daquela Fiorentina da década de 50, de 56 ali. Né? O grande time, o primeiro grande time da Fiorentina, campeão italiano. E aí vai se passando o tempo, né? Ele vai se desenvolvendo como artista e vai acompanhando a equipe. E aí chega um momento ali que ele conhece personagens já adulto, e aí, por exemplo, Batistuta surge como grande ídolo dele ali, já dele como grande Leonardo da Vinci, ali, o gênio da Renascença. E assim é com todos. É meio uma linha cronológica mesmo. O futebol acompanha a vida de cada um dos personagens. Eu gostei do Camões e do Gil Vicente, viu, Marcelo? Que o Gil Vicente era Sporting e o Camões Benfica. E o Cleiton faz essa brincadeira ali com os dois, muito legal. Pede para ser enterrado com a bandeira do Sporting. Né? Isso, exatamente. Celso, é uma brincadeira que o Cleiton fez de colocar Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Cervantes, Beethoven, Mozart, Isaac Newton. O Isaac Newton torce para um time que vamos combinar, hein? O Balzac. Cleiton, Então, conta aí, antes de fazer a pergunta para o Celso, conta a história aí do time do Isaac Newton, então, Cleiton. É um time pequeno que hoje ele está transitando pela 4ª divisão do futebol inglês, né? O Grimsby Town, fica na região onde o Isaac nasceu, né? E ele é um time mais portuário ali. E o Isaac, ele acabou influenciado pelos garotos dali da aldeia dele, que tinha um campinho de terra, no alto de uma colina, e exatamente perto dessa colina está aquela famosa árvore onde supostamente dizem que a maçã caiu na cabeça dele, e aí surgiu, né, todo o pensamento dele ali. É um time pequeno. E o legal é que você conta no livro que a maçã caiu por causa de uma bolada, Marcelo. Exatamente. A molecada que estava jogando. Essa é uma brincadeira legal. Eu, inclusive, pensei em que algumas dessas coisas podiam ser roteirizadas, né? Num curta. Acho que tem muita coisa aí. Essa história da maçã cair com uma bolada é muito legal para você fazer com imagem, né? Fazer com vídeo, com um pequeno documentário. Não seria a primeira vez, né? O Anatomia de uma Derrota, que, claro, vocês conhecem, aquele livro sobre a história da Copa de 50, originou o Curta Barbosa, com o Antônio Fagundes. Então, por que não a santa seleção do Cleiton inspirar um curta, um vídeo, alguma coisa nesse sentido, né? Ô, Celso, a gente está falando de personagens muito ligados à arte, à ciência, né, que se apaixonaram por futebol na história do Cleiton. Agora, quando o futebol começa a existir de verdade, é comum encontrar esse tipo de personagem, gente ligada às artes, às ciências, à literatura, que também goste de futebol. Isso, depois, quando o futebol passou a existir, passa a ser uma coisa normal, corriqueira? Demora um pouquinho, né, Marcelo? O futebol, como a gente conhece, é ali da virada do século XIX para o XX. E como fenômeno cultural mesmo, aí você já tem que adentrar os anos 20. Então, no Brasil, você tem vários exemplos de gente da música brasileira, políticos, presidentes da República normalmente assistiam jogos de futebol, né? Mas era mais por uma obrigação. Agora, por exemplo, eu tenho uma revista de futebol aqui de 1914, e entre os colaboradores, e redator mesmo,
está o Washington Luiz, que foi o presidente deposto por Getúlio Vargas em 1930. Então, eu não tenho conhecimento de qual era o time do Washington Luiz, mas ele tinha já um envolvimento com o futebol, inclusive do ponto de vista de escrever sobre futebol. E aí, mais para frente, você passa a ter, porque tornou-se corriqueiro perguntar para cantores, compositores, celebridades, quais os times que torciam, né? Na Inglaterra, por exemplo, ficou famoso o caso do Elton John. O Cleiton sabe que chegou a ter um clube, né? Presidente e dono do time. Então, é um fenômeno mais recente mesmo. Você não tem como retroagir. Se eu fosse te dizer, seria uma interessante pesquisa qual a mais antiga personalidade ligada ao futebol, né? Muito provavelmente a gente vai estar lá na Inglaterra. Talvez o Cleiton tenha feito alguma pesquisa sobre isso. Já no período do futebol existindo, tem dois personagens super famosos, um das artes, dos dois das artes, um das artes plásticas, que é o Salvador Dalí. Há fotos do Salvador Dalí com o cachecol do Barcelona, que ele é da região lá da Catalunha. E o outro, esse é super famoso também, tem numa revista que vocês participaram no final dos anos 90, os 100 maiores escudos dos times de futebol, de 98. Aí tem o Arthur Conan Doyle, torcedor do Portsmouth. Vocês colocam na revista. Clubes do Mundo, não é o 500 Clubes do Mundo, esse? 500 Clubes do Mundo, essa revista, que vocês dois participam. Aí tem lá o Arthur Conan Doyle, torcedor do Portsmouth, foi até goleiro do clube. Olha só. Eu vou confessar que... Nós tivemos goleiro... O presidente Café Filho foi goleiro do Alecrim de Natal, né? Mas com a idade, Cleiton, a gente vai esquecendo das coisas. Ainda bem que tem gente mais nova como você para lembrar. Eu tenho a revista aqui, eu vou depois colocar essa imagem. Vou colocar essa imagem aqui para as pessoas verem também, que eu tenho a revista guardada. Ainda bem Tomara que a gente tenha dado foto dele. A gente deu foto? Não? Tem foto dele. Ainda bem. Tem uma foto dele lá. Legal. Cleiton, e quem estiver interessado no seu livro, Da Vinci, a Santa Seleção, faz como para comprá-lo? Porque agora vai ter um monte de gente atrás de você, hein? Sim. Assim, pode procurar no site da editora, né? www.edeprimeirolugar.com.br ou no site da loja Atrox Casual Club, que é uma loja de camisas de futebol. Inclusive, eu peguei emprestado essa camisa lá na loja, eu trabalho lá nessa loja, né, do Grimsby Town, no site da Atrox, ou por meio me contactando pelas redes sociais, as minhas redes sociais, né, que é no Instagram, @fagundescard, ou na minha página, @futebolgeek. Podem me procurar lá, me mandar um direct, que aí, quem quiser. E as artes são lindas, de um ilustrador amigo meu, o Thiago Ramon Grisili, craque. Muito bom mesmo. Muito... A começar da capa, né? Olha só. A capa também é linda. Que bela arte, né? Segura aí, Celso, vamos mostrar a capa bem na tela toda. Mostra de novo, Celso. Entrou tudo? Como é que é? Isso, bacana. Ô, Celso, e você está com um canal no YouTube também, né? Vamos contar aqui. Tô com o Almanaque da Bola, Marcelo. De semana em semana a gente coloca lá um vídeo novo. O último dos vídeos ainda não entrou dos 90 anos do Bahia. Eu fiz um vídeo, o show do melhor. Estou imitando o Silvio Santos e fazendo um show do melhor, em vez do show do milhão, para dizer quem é melhor. Cristiano Ronaldo, Messi ou Pelé. Não perca, tá lá no Almanaque da Bola. Muito legal. E o Celso está ainda aonde mais? Na ESPN, na Casper Libra? Onde a gente te acha, Celso? E na TV Cultura, no Revista do Esporte, o programa que ocupa o lugar do antigo Cartão Verde, 8h30 da noite, um pouquinho antes de começar a rodada na quarta-feira, Marcelo. A gente tem meia horinha ali para dar as escalações, falar um pouquinho dos jogos que vão começar. Muito bacana. Então, na TV Cultura, professor da Casper Libero, na ESPN Brasil, e no canal do YouTube, Almanaque da Bola, o Celso Musetti, grande amigo. Celso, muito obrigado pela participação. Cleiton, parabéns pelo livro. O Celso já deu a dica aqui que vai virar
série da Netflix logo, logo. O Celso falou, não tem erro. Não é, Celso? Depois você me chama para fazer o papel de alguém aqui, eu posso chutar a bola na maçã, na cabeça do Newton. Bom, e já que falam tanto de personagens históricos, é hora de chamar o professor Vardy Marques aqui no nosso programa. É hora do Aí Tem História. Valeu, Cleiton. Valeu, Celso. Valeu, Marcelo. Foi um prazer. Um abraço, Cleiton. Parabéns. Obrigado.